Minha cara doutora Virgínia, presidente da mesa, professor Sacha, que teve de retirar-se para ensaiar o talk show, ou combinar as intervenções de cada um, eles agora estão se preparando para isso, meu querido Heleno, professores presentes, saúdo-os todos em nome, na pessoa do professor Lacombe, professora Isabel, meu caríssimo presidente Eduardo, meus amigos, a vantagem de elaborar um programa do Congresso, como lembrou mais cedo o Eduardo, é poder atribuir a cada um os temas da nossa curiosidade, né? Ou atribuir os temas da nossa curiosidade àqueles que lhes dariam o melhor tratamento, que dariam as respostas que gostaríamos de ouvir, ou pelo menos indicariam os caminhos para a busca dessas respostas. E este tema, originalmente, o controle concentrado de constitucionalidade em matéria tributária, ADI, ADC, ADPF, hipóteses de cabimento e efeitos, eu o concebi, com o aval, evidentemente, do presidente, pensando no Luiz Roberto Barroso, né? Não haveria, eu acho, pessoa melhor para tratar dele para nós do que o Luiz Roberto Barroso. No entanto, por uma razão de saúde, estimamos que se recupere mais rápida e prontamente possível, o nosso amigo Barroso não pôde vir. E aí o presidente falou: você inventou o tema, vire-se com ele. E é então o que me cabe agora fazer em alguns minutos. Para tanto, me pareceu importante fazer um rápido discurso histórico, apesar de longo do tempo, aqui retroage, não será longo na exposição, sobre o controle de constitucionalidade nas sucessivas constituições brasileiras. A Constituição de 1824 estabelecia a soberania do parlamento. Não havia controle de constitucionalidade algum. Em caso de risco à independência, ao equilíbrio ou à harmonia entre os três poderes, cabia ao imperador, no exercício do poder moderador, que a Constituição qualificava como chave de toda a organização política, isso é textual, dirimir esse conflito da maneira que melhor lhe parecesse e, evidentemente, de forma incontrastável, né? O que o imperador fizesse no exercício do poder moderador era absolutamente inquestionável. Portanto, não havia controle de constitucionalidade. Em 1891, Constituição de 1891, instituiu, por inspiração americana, o controle difuso, atribuindo, em última instância, ao Supremo Tribunal Federal, naquela altura criado, a declaração sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis, mas atribuía também o papel de guardião das leis federais, papel que o Supremo Tribunal Federal preservou até 1988. Só com a Constituição de 1988 é que o Supremo deixou de julgar sobre a interpretação das leis em última instância. Havia o Tribunal Federal de Recursos, mas o Supremo também julgava sobre leis ou sobre a interpretação do direito federal. Em 1934, manteve-se o controle difuso e se introduziu um instituto que até hoje perdura na Constituição, embora de pouquíssimo uso, a suspensão do ato declarado inconstitucional por resolução senatorial. E a Constituição de 34
vedava a discussão em juízo das questões entendidas como puramente políticas. Questões políticas não eram passíveis de serem sindicadas perante o Poder Judiciário, o que hoje nós, pela nossa experiência com o dia a dia, das decisões do Supremo Tribunal Federal, é exatamente o oposto. Temos uma atuação do Supremo em questões políticas, não há limite, e uma atuação intensa, até ativista, não há qualquer limite à cognoscibilidade de questões constitucionais pelo Supremo. A Constituição de 1934 criou, pela primeira vez, deu ao Supremo Tribunal Federal um germe de controle concentrado. Não era ainda o controle concentrado, esse só veio muito mais tarde, mas que era a representação interventiva. Em caso de violação a princípios sensíveis, voto periódico, forma federal de Estado, etc., de alguns princípios sensíveis que eram listados na Constituição, o Congresso decretava a intervenção da União no Estado, isso violação para o Estado Federal, decretava a intervenção no Estado, editando uma lei, por meio de lei. Mas esta lei só ganhava vigência depois que tivesse a sua constitucionalidade declarada pelo Supremo. Então, era uma lei de efeitos concretos, não era uma lei geral e abstrata, uma lei que cuidava da intervenção no Estado tal, mas que só ganhava vigência e eficácia após a sua confirmação pelo Supremo Tribunal Federal em processo de iniciativa do Procurador-Geral da República. A Constituição de 37, autoritária, trouxe uma inovação, uma evolução no sistema de controle de constitucionalidade, que era o seguinte: a possibilidade de confirmação pelo Congresso, por iniciativa do presidente, de uma lei que tivesse sido declarada inconstitucional pelo Supremo. Então, o Supremo declara uma lei inconstitucional. O presidente, não, essa lei não é inconstitucional, não, ela é importante para o desenvolvimento nacional, para o bem comum, para um outro desses conceitos fundamentais. Qualquer, submetia ao parlamento. Se o parlamento a confirmasse por 2/3, então a lei prevalecia, impunha-se a decisão, a lei se impunha sobre a decisão do Supremo. Como o Congresso andou fechado durante o Estado Novo, esta competência para reconfirmar a lei declarada inconstitucional passou a ser exercida por decreto-lei. Então, é simplesmente um ato do presidente que desafiava as decisões e revogava efetivamente ou superava as decisões do Supremo Tribunal Federal. Vedava-se também, como era de se esperar, o trato de questões políticas e também dos atos praticados em estado de emergência ou de guerra. Este foi o período da Segunda Guerra Mundial. Falando em guerra, eu me lembrei aqui, enquanto preparava essas notas, não tem muito a ver com o tema não, mas, na verdade, o controle de constitucionalidade, eu até tenho, o controle de constitucionalidade, os critérios, os parâmetros para o controle de constitucionalidade, durante a guerra, evidentemente, são muito mais elásticos do que durante o período de paz, a própria sobrevivência do Estado. Está ameaçada, não vamos ficar discutindo pequenas questões ou questões que talvez possam ser deixadas para depois, do fim que naquele momento, então, o estado de necessidade faz com que sejam aceitáveis. E eu me lembrei de um caso contado pelo Winston Churchill nas suas memórias da Segunda Guerra Mundial. Isso vale para contar depois em aula ou em conversa, onde for. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra criou o imposto adicional sobre a renda das pessoas jurídicas, acima de um determinado patamar, que ele não revela qual era esse patamar, e também não seria nem possível quantificar isso em valores atuais, mas o fato é que, acima de um certo patamar, o imposto de renda adicional das pessoas jurídicas era da ordem de 100%. E isso não foi invalidado naquela altura para nos mostrar como nunca passamos por isso, ou há muito tempo não passamos por isso, como durante a guerra os
critérios são outros. A Constituição de 46 manteve mais ou menos o sistema, tirando aquelas normas de cunho autocrático da Constituição de 37. Suspensão pelo Senado Federal, representação interventiva, basicamente era isto que estava previsto na Constituição de 46, e até agora estamos falando só de controle difuso. Não havia controle concentrado. Foi só tirando a representação interventiva, em que havia ali um germe de controle concentrado, de constitucionalidade. No mais, não existia controle concentrado. O controle concentrado foi introduzido no Brasil pela Emenda Constitucional 16 à Constituição de 46, Emenda 16 de 1965, criando o antecedente da ação direta de inconstitucionalidade. Naquela altura se chamava representação de inconstitucionalidade das leis federais e estaduais. Como só tinha outro nome. Mas com um detalhe: iniciativa única do procurador, exclusiva do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, que naquele então não tinha a autonomia que tem hoje, porquanto cumulava as funções de chefe do Ministério Público com o chefe da Advocacia da União. Ora, se ele era o chefe da Advocacia da União, é de se presumir que as representações de inconstitucionalidade dissessem respeito eminentemente às leis estaduais, poucas leis federais, talvez leis federais de regimes anteriores, mas não leis federais do regime ao qual ele próprio, da presidência ou governo ao qual ele próprio servisse. A Constituição de 67 e 69 aqui não houve alteração. As duas trataram da mesma maneira. Mantiveram a representação de inconstitucionalidade das leis federais e estaduais e a representação interventiva, além, é evidente, isso nunca foi deixado de lado, do controle difuso. E chegamos então em 88, o que havia na formatação original da Constituição de 88. Controle difuso, com suspensão da lei pelo Senado Federal, com a previsão no artigo 72(10), uma novidade: mandado de injunção em caso de omissão legislativa impeditiva do exercício de direito fundamental e, portanto, um controle difuso da inconstitucionalidade por omissão. É isso que o mandado de injunção é. Ação direta de inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais e estaduais e também ação direta de inconstitucionalidade por omissão, artigo 103, parágrafo 2º. Ambas, a DIN e a DO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com uma legitimidade ativa significativamente ampliada. Toda aquela lista do artigo 103 da Constituição: presidente, procurador-geral da República, governador do Estado, partido político em representação no Congresso, entidade sindical de representação nacional e por aí, mesa do Congresso, Assembleia Legislativa, acho que já disse, possui uma lista significativamente mais robusta do que a competência única do Procurador-Geral da República nos regimes anteriores. E também consta da Constituição original algo que já foi qualificado até como uma esfinge, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, artigo 102, parágrafo único na época, depois do parágrafo 1º. Está ali no artigo 102, ou melhor dizendo, 103, que trata do controle concentrado, mas a Constituição nada diz sobre a DPF. A arguição de descumprimento de preceito fundamental será processada e julgada na forma da lei. Ponto. O que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental precisou ser construído, por muito tempo se ignorou, até que houve a regulamentação desse instituto pela Lei 9882, que daqui a pouco mencionarei. Então, isto era o regime original da Constituição de 88. Controle difuso, mandado de injunção, ADI, ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a DPF, que na verdade demorou muito até decolar. Era um sistema misto de controle de constitucionalidade, com franca primazia do controle difuso
sobre o controle concentrado. Quando nós falamos em controle misto de constitucionalidade, parece-nos, talvez se não tivermos cuidado, que há uma equivalência de abrangência, de alcance entre o controle difuso e o controle concentrado. Mas isso nunca foi verdade. Nunca foi no passado e continua não sendo. Há questões que só podiam, naquela altura, ser tratadas pelo controle difuso. A saber, aquilo que o ministro Gilmar Mendes chama de um território livre do controle difuso. Só ele podia entrar ali. Interpretação direta da Constituição. Crédito do IPI por produto isento, insumo isento. O crédito prêmio do IPI foi recepcionado ou não foi? Não, aí até que não. Mas crédito é porque era a interpretação direta do ADCT, né? Serve também, mas podemos ficar só no primeiro caso. Trata-se de interpretação direta da Constituição. O artigo 153 da Constituição dá o direito ao crédito ou não? Não tem uma lei que dê ou que vede e que esteja sendo, ou que esteja tendo a sua constitucionalidade discutida. Portanto, não cabe ação direta, porque não há lei ou ato normativo federal a ser impugnado por meio de ação direta. É uma caso de interpretação imediata da Constituição e, portanto, passível de enfrentamento apenas do controle difuso. Leis pré-constitucionais. O Supremo entende que não cabe ação direta contra lei pré-constitucional, lei anterior à Constituição vigente, para discutir recepção ou não recepção. Normas revogadas, idem. Direito municipal, idem. Nenhum desses pontos podia ser tratado pelo controle concentrado. Só no controle difuso, no caso concreto, é que se podia chegar ao seu conhecimento. Em 1993, foi editada a Emenda Constitucional 3, que introduziu a ação direta de constitucionalidade do ato normativo, lei ou ato normativo federal só. Aqui não tem nem estadual. Lei ou ato normativo federal. A legitimidade, no primeiro momento, era um pouco mais restrita. As autoridades estaduais não podiam, por exemplo, propor ADC, porque se entendia que se a lei era federal, as autoridades estaduais nada teriam que ver com isso, mas isso na verdade foi revogado. A emenda 45 de 2004 revogou essa restrição e hoje a legitimidade é idêntica à da ADIM, porque uma lei federal pode naturalmente intervir na esfera de interesse dos estados e municípios. Basta pensar nas leis de juntas de financiamento, por exemplo, ou fundo de participação, quaisquer outros temas, né, em que haja interesse direto de estados e municípios. A ADC número 1 já foi em matéria tributária, porque nós estamos discutindo isso tudo aqui, depois, né, no campo tributário, claro. A ADC número 1 já foi em matéria tributária, porque essas questões que se repetem, né, e que, portanto, acabam necessitando de uma solução rápida e unificada do Supremo Tribunal Federal, são aquelas de aplicação da lei em massa e direito tributário, como lembrava o Heleno. Agora é um campo preferencial disso. E a ADC número 1, para quem não sabe, foi redigida pelo nosso presidente Eduardo Maneira, que naquela altura servia à União, como consultor da União. Então, a ADC número 1, a emenda constitucional é de 93, a ADC já foi julgada em 93, então foi um instituto que pegou muito rápido. A ADC número 1 foi, a emenda é de 93, a ADC é de 93, naturalmente, e foi decidida também, ainda no ano de 93, sob a relatoria do ministro Moreira Alves. A emenda constitucional 45 de 2004 alterou, mais uma vez, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Alterou milhares de outras coisas no judiciário, é a emenda da reforma do judiciário, mas no que diz respeito especificamente ao controle de constitucionalidade, introduziu a repercussão geral no campo do controle de fundo e a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Algumas palavras rápidas antes de fazermos uma reflexão sobre o estágio atual do controle de constitucionalidade em matéria tributária. Algumas palavras rápidas sobre a ADPF, né? Porque a ADPF continua sendo, de todos os instrumentos de controle concentrado, o menos conhecido. A ADPF, portanto, é uma ação direta, uma ação de controle concentrado residual. É a ADIM de onde não cabe a ADIM, é a ADC de onde não cabe a ADC, lei estadual, lei municipal ou ato normativo. É a ação de inconstitucionalidade por omissão onde não cabe a ação de inconstitucionalidade por omissão, no caso municipal, né? Então, todo aquele território livre a que se referiu o ministro Gilmar, eu vou ler de novo aqui: interpretação direta da Constituição, leis pré-constitucionais, normas revogadas e direito municipal, pelo menos, pode até haver outros campos, mas pelo menos esses são campos atingíveis que não eram tangidos pelo controle concentrado, e com a ADPF são. A ADPF é exatamente a ADIM de onde não cabe a ADIM, a ADC de onde não cabe a ADC e assim por diante. Há uma dificuldade natural na definição do que seja o preceito fundamental. A ADPF, ao contrário da ADIM e da ADC, não pode concernir a qualquer dispositivo constitucional, mas somente aqueles considerados preceitos fundamentais da Constituição. No caso tributário, não acho que teríamos a menor dificuldade de justificar todos eles como preceitos fundamentais. Então, para nós não chega a ser uma grande questão essa da definição prática, questão teórica, claro que é, mas não uma grande questão prática. Capacidade constitutiva, igualdade, não confisco, etc. Tudo isso naturalmente, né, competências do Estado Federal, tudo isso naturalmente é preceito fundamental da Constituição. A ADPF pode ser principal ou incidental. A ADPF principal vem contra uma lei ou contra uma omissão legislativa, diretamente. A ADPF incidental é aquela que vem para sanar uma divergência jurisprudencial, portanto, quando já existem diversos processos em diferentes estágios e com decisões discrepantes, então a ADPF vem, normalmente determina o sobrestamento de todas elas, né? Como acontece também na ADC, a ADC 18, por exemplo, mas nós estamos falando da ADPF, determina o sobrestamento, é uma ADPF incidental, então há uma discussão já existente. E é, portanto, como já disse, uma ação direta subsidiária. Por quê? Ela só cabe, isso está na lei da ADPF, ela só cabe onde não caiba outro instrumento, onde não haja outra possibilidade de solução. Mas, evidentemente, essa subsidiariedade tem de ser entendida de forma mitigada. Por quê? Sempre cabe o controle difuso. Então, quando se diz ela cabe onde não cabe outro mecanismo, exclui-se desse outro mecanismo, exclui-se o controle difuso, pelo contrário, a ADPF caberia nunca. Então, quando não caiba outro instrumento de controle concentrado. Essa tem sido a orientação do Supremo Tribunal Federal. Já foram propostas, até semana passada, quando eu fiz esse levantamento, 260 ADPFs, das quais 254 foram adiante, porque 3 foram convertidas em ADIM, não era caso de ADPF, mas de ADIM, o Supremo converteu. Uma foi convertida em agravo de instrumento, uma não tinha inicial. Uma era uma petição incidental, a outra ADPF, não era uma ADPF nova. E, portanto, sobraram 254. 6 foram julgadas procedentes, 13 prejudicadas, 78 improcedentes, em 2 houve desistência, em 3 houve extinção por outras razões, 18 não foram conhecidas e uma inédita. Exemplos: anencefalia, a discussão da interpretação conforme à Constituição do Código Penal, interpretação do Código Penal em conformidade com a Constituição do dispositivo atinente ao aborto, se há ou não aborto, no caso da interrupção da gestação do feto anencefalo, foi discutida, essa questão foi discutida e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em ADPF. A ADPF, ademais, redigida e sustentada, conduzida justamente pelo Luiz Roberto Barroso.
a lei de anistia. Então, era um caso de interpretação conforme a da anencefalia. A lei da anistia é uma ADC de lei de direito pré-constitucional. Não cabe ADC de direito pré-constitucional, só de normas postas sob a Constituição vigente, assim como a DIN também, é a regra geral, né, de entendimento do Supremo. A ADC 135, que foi sobre a anistia dada aos agentes do Estado e também aos insurgentes contra o regime militar que cometeram crimes segundo a legislação da época, foi, portanto, uma ADC, uma ação direta de constitucionalidade, só que de direito pré-constitucional, portanto, sob a forma de ADPF. Em matéria tributária, temos 18, das quais 5 julgadas só, e uma foi convertida em ADIM. Exemplo, por exemplo, IPTU progressivo, discussão sobre IPTU progressivo, direito municipal, ou discussão sobre taxa de esgoto, também direito municipal. Essas questões já foram trazidas, ou levadas, na verdade, ao Supremo Tribunal Federal, por meio de ADPF, questões tributárias. A decisão em ADPF tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, assim como a decisão na ADIM e na ADC. O efeito vinculante é diferente segundo se trate, e a eficácia erga omnes são diferentes segundo se trate de decisão pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade de uma lei, se é que se trata, no caso específico, de discussão sobre a constitucionalidade de uma lei. Por quê? A decisão da inconstitucionalidade retira a lei do mundo jurídico. A decisão sobre constitucionalidade não lhe acrescenta qualquer qualidade nova, porque a lei já nasceu com presunção de constitucionalidade, não altera o ordenamento jurídico. É vinculante no sentido de que ninguém mais pode dizer, pelo menos judicialmente, que a lei é inconstitucional. Mas não é vinculante, por exemplo, no sentido de impedir a revogação ou a alteração daquela lei. Claro. Daí que, recordada esta premissa de que a decisão que declara a constitucionalidade não altera em nada o sistema jurídico, reforça-se a conclusão exposta há pouco pelo professor Teodoro Júnior da total inaplicabilidade do artigo 471 do CPC ao caso de decisão que declare constitucional uma norma sobre a qual exista coisa julgada em sentido contrário. Porque a premissa do parecer é essa: a decisão do Supremo inovou no sistema jurídico, e tendo inovado no sistema jurídico, como a coisa julgada vale apenas rebus sic stantibus, a coisa julgada deixa de valer. Só que a decisão confirmatória não inova coisa nenhuma. Não há inovação no sistema jurídico, a lei sempre se supôs que fosse constitucional. Bom, então algumas considerações rápidas sobre as tendências do controle de constitucionalidade no Brasil difuso e concentrado, à medida que o tempo já se esgota. Primeiro, há uma mitigação da diferença entre controle difuso e controle concentrado, mas com primazia do controle concentrado. Hoje é o controle concentrado quem é mais abrangente do que o controle difuso, porque ele entra em todas as áreas que o controle difuso também entra, ao contrário do que aconteceu no passado. E o controle difuso, eventualmente, não entrará em certas questões, na medida em que o Supremo Tribunal Federal negue repercussão geral àquela discussão. A repercussão geral, como sabemos, é um atributo específico do recurso extraordinário, portanto, do controle difuso. O controle difuso pode não ir até onde o controle concentrado hoje consegue ir. Inverteu-se a lógica. Inverteu-se a lógica. Há também uma sublimação ou uma redução da distinção das competências entre do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Antes, elas eram bastante, pelo menos tendencialmente, diversas. E hoje já não é mais bem assim. Temos visto decisões do Supremo Tribunal Federal
declarando inconstitucionais leis por ofensa ao CTN. Há uma relativamente recente, relatada pela ministra Ellen, sobre responsabilidade solidária de sócio de empresas de responsabilidade limitada. E, basicamente, lendo o acórdão, Helena, se você tapar aquela linha de cima ali, é um acórdão do STJ. Não há qualquer discussão sobre inconstitucionalidade, senão uma menção final ao artigo 146, que no passado sempre foi entendido como causa de inconstitucionalidade reflexa. Lei complementar 118 também era uma questão de sucessão de leis no tempo, revogação ou não, não é? A alteração recente do entendimento do Supremo sobre o caráter infraconstitucional da discussão sobre a revogação da isenção da COFINS. O Supremo se negava a entrar nessa questão e inadmitia todos os recursos extraordinários, dizendo que essa matéria é infraconstitucional. E depois mudou, não é mais infraconstitucional, é constitucional, vou entrar. Há, portanto, um espraiamento da competência do Supremo Tribunal Federal, seja sobre os juízes e tribunais inferiores, por conta da primazia que se tem verificado do controle difuso sobre o concentrado, contrário do concentrado sobre o difuso, seja sobre o próprio STJ, no sentido em que essa diferença clara entre matéria constitucional e matéria infraconstitucional vem se estiolando. A questão dos efeitos prospectivos eu ia tratar, mas não há tempo, mas o professor Sacha já o fez e não haveria nada que eu pudesse acrescentar. Eu tinha como observação final me perguntado, voltando lá à primeira linha do meu esquema, me perguntar se hoje não era o Supremo Tribunal Federal quem estava a deter o poder moderador. Aí achei que talvez tivesse pegado um pouco pesado demais, estava empolgado ontem à noite, preparando as notas finais. Mas aí depois as palavras finais do Heleno me fizeram recuperar essa observação que eu quase já tinha apagado, quando ele lembrou Schmidt, que diz que soberano é quem decide num estado de exceção permanente. É lógico que a Constituição é o que o Supremo diz que ela é. Isso ninguém discute. Agora, é preciso que o Supremo fundamente as suas decisões segundo critérios coerentes, transparentes e estáveis. Ele não pode tudo, ao contrário do que costumamos vulgarmente dizer, né? Ele tem que se ater à sua competência, ele tem que se ater a princípios como, por exemplo, o da responsabilidade, a mitigação de efeitos temporais da decisão só deveria vir quando a infusão do efeito retroativo, que é a regra no controle de constitucionalidade, beneficiasse o autor da inconstitucionalidade. Alguém comete um ilícito, o Estado comete um ilícito, porque editar uma lei constitucional é um ilícito constitucional, né? Este ato é anulado e o Estado, em vez de perder, ganha com ele. Não, aí não pode. Então aí se modulam os efeitos que dizem a inconstitucionalidade sobrevém sim, mas só daqui para frente. O servidor, por exemplo, que recebeu de boa fé o seu salário, tem que devolver, e assim por diante, né? Então é preciso, repito, que haja coerência, transparência e estabilidade nos critérios que norteiam o exercício da jurisdição, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para que ele seja supremo, mas não seja soberano. Então eram essas as considerações. Muito obrigado.